Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Olá, eu sou Eduardo Portela, o investidor inteligente do site dicascurtas.com.br. Desde meu primeiro episódio aqui do Investidor Inteligente, venho construindo uma progressão que começa na mentalidade do investidor inteligente. Digo isso porque antes de falar dos diversos investimentos propriamente ditos, é preciso construir essa mentalidade. O investidor inteligente sabe que é preciso ter os fundamentos sobre a maneira de lidar com o dinheiro e não somente o conhecimento técnico sobre cada tipo de investimento existente. No episódio de hoje, vamos refletir sobre os tipos de fluxo de dinheiro e qual deles o investidor deve buscar. Recapitulando um dos pontos do nosso último episódio, para se alcançar a segurança, a independência e a liberdade financeira, é preciso ter algo que vai além de ter dinheiro. É preciso ter fluxo de dinheiro. Ou seja, é preciso construir algo que garanta uma entrada de dinheiro constante que seja maior do que os seus gastos. Então vamos falar sobre os 4 tipos de fluxo de dinheiro para que você possa avaliar qual é o seu tipo e qual tipo você considera o ideal para a sua vida. Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que 4 tipos de pessoas formam todos os negócios do mundo, ou seja, todo o fluxo de dinheiro vem desses 4 tipos de pessoas. São elas: 1. Os empregados. 2. Os autônomos. 3. Os donos de negócios. E 4. Os investidores. Vamos falar sobre cada uma delas rapidamente. O empregado é aquela pessoa que busca um trabalho seguro e com benefícios, busca ter um emprego que lhe sustente, se possível, até a aposentadoria. Uma grande parte das pessoas está sujeita a este tipo de fluxo de dinheiro, pois na maioria das famílias, os pais repetem insistentemente na educação dos seus filhos: estude muito, meu filho, para depois arrumar um bom emprego. Os empregados dependem das empresas para as quais trabalham para ter fluxo de dinheiro. Se a empresa enfrentar dificuldades, ele sofrerá as consequências mesmo sem participar das decisões. O fluxo de dinheiro dos empregados depende, então, de decisões dos outros. O segundo grupo, o dos profissionais autônomos e também dos donos de pequenos negócios, são aqueles que podem trabalhar por conta própria, recebendo conforme o que produzem. Elas então trabalham para elas mesmas, ou seja, se trabalharem, recebem dinheiro. Se não trabalharem, não recebem. No caso dos autônomos, eles têm poder de decisão sobre o seu trabalho, mas somente garantem fluxo de dinheiro se estiverem trabalhando ativamente. O terceiro grupo é o dos donos de grandes negócios, os donos de grandes empresas. Eles buscam bons sistemas, uma boa rede e pessoas competentes que ajudam no crescimento do negócio. O grande objetivo dessas pessoas é a liberdade. Essa liberdade é perfeitamente possível, já que seus negócios não precisam do seu trabalho direto para funcionar. O resultado do seu trabalho é potencializado pelos sistemas e pelas pessoas competentes que fazem o negócio gerar fluxo de dinheiro. Assim, o dinheiro trabalha para os donos de grandes negócios. O quarto grupo é o grupo dos investidores. São aqueles que buscam a verdadeira liberdade. Eles têm empregados, profissionais autônomos e donos de grandes negócios trabalhando para eles. Com isso, o dinheiro trabalha plenamente para eles, gerando fluxo constante que chamamos de renda passiva. Por isso, para ser um investidor, é preciso construir fontes de fluxo de dinheiro constante. É preciso construir renda passiva.
Quer saber mais sobre finanças e investimentos? Acesse o meu site www.competenciafinanceira.com.br. Lá você tem a opção de cadastrar seu e-mail para receber dicas e conteúdos gratuitos. E para começar a construir a sua coluna de ativos, lá você também pode adquirir o e-book 3 Simples Passos para Começar a Investir. Bom, e o que fazer para construir uma renda passiva? Em primeiro lugar, é preciso entender a diferença entre ativos e passivos. Robert Kiyosaki também explica isso no livro Pai Rico, Pai Pobre. Trata-se do principal fundamento do conceito de competência financeira. E aqui eu não estou falando do conceito contábil de ativos e passivos. É um conceito muito mais intuitivo. Basicamente, ativos são aquelas coisas que colocam dinheiro no nosso bolso, e passivos são aquelas que tiram dinheiro de nós. A partir daí, você deve começar a avaliar se você possui mais coisas que tiram dinheiro do seu bolso ou mais coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Para entender melhor, vamos imaginar que você compre o carro ou a casa dos seus sonhos. Essas duas aquisições irão colocar ou tirar dinheiro do seu bolso. Vamos entender. Além do valor de aquisição desses dois bens, você terá daí por diante o IPVA, o seguro anual, as revisões e manutenções e a desvalorização contínua do automóvel, bem como o IPTU, o seguro residencial, a manutenção da casa e etc. Em nenhum dos dois casos você terá dinheiro entrando no seu bolso após a aquisição desses dois bens. Mas, pelo contrário, terá dinheiro saindo do seu bolso. Portanto, nesses dois exemplos, você estaria adquirindo um passivo e não um ativo, como pensa a maioria das pessoas. Diferente seria se você adquirisse um imóvel para que pudesse receber aluguel. Nesse caso, todos os meses o bem adquirido faria entrar dinheiro no seu bolso. Então, um imóvel adquirido para se ter uma renda de aluguel é um ativo. Enquanto as pessoas comuns priorizam o consumo e o bem-estar imediato, o investidor inteligente toma decisões que aumentam a quantidade de ativos, porque ele sabe que esses ativos gerarão um fluxo de dinheiro suficiente para pagar os passivos que deseja. Perceba que o investidor inteligente não deixa de ter passivos. A diferença é que ele, antes de adquirir passivos, constrói uma coluna sólida de ativos que torna possível a realização de sonhos, de conforto, de luxo, etc. O investidor inteligente entende que precisa passar pela fase de acumulação de ativos, construir uma coluna sólida de ativos, antes de começar a comprar passivos, antes de começar a comprar o consumo, os sonhos, o conforto e o luxo. Ele faz com que seus ativos paguem a conta dos seus passivos, para que ele mesmo fique livre desses pagamentos. Ou seja, essa dívida não é paga pelo investidor, é paga pela coluna de ativos que ele constrói ao longo da vida. E então, gostou dessa dica? Assine o podcast do Expert Investidor Inteligente por meio do aplicativo de podcast de sua preferência. Assim, você poderá sempre ouvir de qualquer lugar, em casa, no ônibus, no metrô, no aeroporto, sempre que houver um novo episódio. Conheça também o nosso time de experts no site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana. Quer encontrar mais podcasts como este, acompanhar seus favoritos ou até criar o seu gratuitamente? Conheça agora o Spreaker e aproveite as condições especiais para os planos GoPro. O link vai estar na descrição deste episódio. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.